Meditação para o dia. A Bíblia diz que Deus te guardará 7 vezes no Salmo 121. Mas como assim, pastor? Deus me livrará, me protegerá, me salvará só 7 vezes? Olha só que o Salmo 121, por 5 vezes, aparece o verbo guardará, aparece o substantivo guarda uma vez, e uma vez a forma aparece implícita do verbo, quando fala guardará a tua saída e guardará a tua entrada. Então o verbo aparece implícito uma vez. Quer dizer então que nesse sentido a Bíblia está dizendo, olha, o Senhor te guardará 7 vezes. Mas nós vamos entender o significado número 7 na numerologia bíblica. Quando nós avaliamos a numerologia pela visão da Cabala ou da Cabalá, que estuda a numerologia na interpretação do texto bíblico. Essa numerologia, essa interpretação, nos faz entender que o número 7 não é simplesmente 7 vezes, mas o 7 significa número completo, das coisas alcançadas, das coisas terminadas, ou seja, significa então o suficiente, o necessário. Quer dizer então que Deus nos guarda tantas vezes quantas forem necessárias. Observe só que nós encontramos na Bíblia quando o profeta Elias orou 7 vezes para que chovesse sobre a terra. Depois encontramos o general Naamã, o leproso, mergulhando 7 vezes no Jordão para que ele pudesse ser curado da sua lepra. Encontramos Josué rodeando Jericó durante 7 dias e no 7º dia ele rodeou 7 vezes a cidade. Encontramos Jacó ao se reconciliar com seu irmão. A Bíblia então diz que ele se prostrou no chão 7 vezes para conquistar, conseguir o perdão de Esaú, o irmão dele. Então você percebe que a Bíblia está dizendo isso. O curioso é que na economia judaica havia o perdão por 3 vezes. Quer dizer que na tradição judaica, por 3 vezes você perdoava alguém. Então, quando Pedro, em Mateus 18, quando ele pergunta para Jesus, fala, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Então, quer dizer, ele estava usando a ideia de, bom, se são só 3, eu estou falando agora de 7, muito mais. Aí Jesus responde para ele, não, Pedro, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Ou, em outra interpretação, por causa dos pergaminhos antigos, 77 vezes. Mas tanto 77 ou 70 vezes 7, quer dizer que, na verdade, o perdão ele é por vezes infinitas, ou seja, o quanto o ser humano errar e se arrepender, a Bíblia diz que Deus o perdoa. É por isso que está escrito que o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta. Quer dizer, se o justo então ele dá um deslize, ele pede perdão, se arrepende, Deus o levanta. O curioso é que nós temos a numerologia, os números, na forma de entender a interpretação bíblica. Isso se chama gematria. A gematria é o uso dos números, o significado deles, para interpretar o texto bíblico. E quando os judeus desenvolveram a Cabala ou a Cabalá, ele está dizendo o seguinte, olha, os números, eles revelam um segredo importante e interessante na Bíblia. Então, o uso da soma dos números, porque cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico. Então, a soma disso aí ajuda a interpretar um texto obscuro, por causa do valor numérico que nós encontramos num e no outro. Tudo isso para dizer, então, que quando a Bíblia diz que o Senhor te livrará, te salvará 7 vezes, muito mais do que isso. Sabe? Mas não significa que nós vamos abusar de Deus, que nós vamos abusar da graça de Deus. Absolutamente. É uma garantia de que se nós tropeçarmos 7 vezes, o Senhor nos levantará, o Senhor nos guardará. Então, quando o Salmo 121 traz 7 vezes, o Senhor te salvará, o Senhor te guardará, é para dizer, Deus faz aquilo que é suficiente, aquilo que é completo, aquilo que é necessário para nos poupar, para nos salvar e para nos preservar. E falamos isso não apenas no sentido de receber de Deus, mas também no sentido de dar. Nós doamos perdão, nós socorremos as pessoas, nós usamos misericórdia não apenas 7 vezes ou 70 vezes 7, como se fossem 490 vezes, mas tantas vezes quantas forem necessárias. Isso tem a ver com a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Então lembre-se que para isso, para nós desfrutarmos dessa plenitude de Deus, é necessário que haja comunhão com Ele. É necessário que haja uma vida com Ele. Ou seja, gaste 7 vezes o seu tempo, 7 vezes por dia o seu tempo com Deus.
E aí nós vamos ter um número completo da nossa vida com Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos salva, o Senhor nos guarda, nos protege, nos socorre, Pai. Não apenas 7 vezes, mas tantas vezes quantas forem necessárias. Ó Deus, nós confessamos, Pai, a nossa dependência. Confessamos, ó Deus, a necessidade que nós temos do Senhor de sermos socorridos, amparados, protegidos, Pai. Porque a sua graça, ela é bastante, é suficiente para nós. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, a pessoa que agora, Pai, assiste a esse vídeo, Senhor, ó Deus, socorre essa pessoa. Ajuda, ó Deus, a entender a necessidade de uma comunhão plena com o Senhor, para que possa desfrutar também, Pai, da proteção, do socorro, da guarda plena do Senhor. Oh Deus, guarda-nos, protege-nos, ó Pai, não nos deixe cair em tentação, Pai, livrai-nos do mal, livrai-nos, ó Deus, das astutas ciladas do diabo, livrai-nos, ó Deus, da injustiça, livrai-nos, ó Pai, de pessoas sanguinárias, de pessoas cruéis, pessoas más, das pessoas maledicentes. Guardai-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.